podcast Companhia das Letras. Tamara Klink cresceu ouvindo histórias de viagens marítimas, mapas, coordenadas e o som das velas ao vento. Hoje, com 28 anos, tornou-se uma das principais navegadoras de sua geração. Foi a pessoa mais jovem do Brasil a atravessar o Atlântico sozinha. E no ano passado foi a primeira mulher do mundo a passar o inverno sozinha no Ártico. Mas além de velejadora, Tamara também é escritora e tem uma relação profunda com os livros, tanto os que lê como os que escreve. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre suas viagens, claro, mas também sobre essa relação com a literatura, os livros que a acompanham no mar, as leituras que inspiram suas viagens e como a escrita se tornou parte da sua jornada. A gente também vai falar sobre Nós, o seu livro mais recente que a gente publicou aqui pela companhia, que narra a travessia solitária do Atlântico, e entender melhor como a Tamara constrói suas histórias. Eu sou Stephanie Roque e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. E hoje eu tenho uma novidade muito especial para vocês. A Tamara, ela gravou o próprio audiobook do Nós, então tá gravado na voz dela. E a gente vai liberar ele gratuitamente em todas as plataformas de podcast digitais para vocês poderem ouvir na integridade. Claro que por tempo limitado, mas olha que novidade boa. Ele vai estar dividido em 6 partes e toda sexta-feira, a partir desta sexta-feira, dia 4 de abril, ele vai ser liberado um trecho por semana do livro inteiro. Então corram, aproveitem, toda sexta fiquem sintonizados aqui no feed da Rádio Companhia. Bem-vinda, Tamara. Tudo bem com você? Tudo certo, Stephanie. Olá a todos os ouvintes da Rádio Companhia. A gente tá muito animada. Quando a Tamara chegou aqui, eu tive que fazer um pequeno disclaimer que eu, enquanto fã, eu tô tentando fingir costume aqui perto dela. Então a gente vai fazer umas perguntas mais sérias, eu vou tentar não me exaltar. Tudo bem, Tamara? Então vamos começar como sempre. Todo mundo que vem aqui na Rádio Companhia se apresenta a partir de 3 livros. A gente sempre pergunta qual foi o último livro que leu, o livro que tá lendo no momento e qual tem recomendado por aí. Você consegue pensar em 3 títulos para indicar? Eu tô lendo vários livros e terminando poucos. Eu começo muitos e não termino quase nenhum nesse momento. Eu escolho os livros pelo tamanho da mochila e qual é a atividade que eu vou fazer. Então, quando eu vou viajar, uma viagem curta, eu escolho livros menores. Quando eu tô em casa, eu escolho livros maiores e, por enquanto, não tô terminando. Eu tô lendo agora O Acrobata, da Alice Santana. Estou gostando muito. E eu tenho um livro para recomendar chamado Trilhas, da Robin Davidson, uma mulher que vai do meio da Austrália até o mar com 3 camelos e meio, 3 camelos e um bebê camelo. Um livro muito bacana, de mulheres que viajam. Uau, muito bom. E a gente vai falar muito sobre isso de mulheres que viajam hoje e também do seu livro, como eu já adiantei no começo, né? E aí eu queria começar justamente nesse meu momento fã, que é te dizendo, Tamara, quando eu era adolescente, o meu sonho, e ainda é um sonho que eu deixo guardado no fundo, mas ainda existe, que é de morar num barco. E você realizou o meu sonho, que era morar num barco, mas você fez muito mais do que isso. Você realizou o sonho de muita gente, atravessar o Atlântico, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui. E eu queria saber de você, era seu sonho fazer algo do tipo, ou sempre foi muito natural pra você a ideia de partir pro oceano sozinha? Era uma coisa que eu queria muito. Eu fui inspirada por muitas mulheres. Eu não fui a primeira a atravessar o Atlântico, nem a primeira mulher do Brasil a fazer isso. A primeira mulher registrada a fazer isso no Brasil foi a Isabel Pimentel, que é uma mulher que eu admiro muito. Ela, inclusive, deu uma volta ao mundo em solitário e é algo muito bacana e muito inspirador. Tiveram várias mulheres já que navegaram pelo Atlântico, pelo Pacífico, e que deram voltas ao mundo, até mulheres que atravessaram o oceano a remo, e isso é muito bacana. São essas mulheres que abriram as portas do meu imaginário para considerar que talvez um dia eu também podia, apesar de me considerar fraca e pequena e talvez não inteligente bastante para lidar e liderar um projeto assim. Então foram essas pessoas que abriram essas portas do meu desejo, além do meu pai, né, esse exemplo que eu tinha perto de casa, uma pessoa que eu admirava, mas que ao mesmo tempo me intimidava bastante, porque eu já conheci ele quando ele já tinha feito essas coisas, eu não conhecia ele quando ele era criança, então para mim era muito difícil me espelhar em alguém que já parecia pronto e competente, formado. Eu não conheci meu pai quando ele era iniciante. Então, por muito tempo eu questionei se um dia eu seria capaz, e graças a esses outros exemplos, e principalmente a ter acesso aos relatos de outras pessoas, através dos livros,
também através de filmes, ou hoje contas nas redes sociais, eu pude ter outras referências que me permitiram acreditar nesse desejo. Excelente. Mas em que momento você falou, não, agora eu vou efetivar? Qual é o salto que tá entre Tamara Klink e Stephanie Rock? Em que momento você fala, não, agora eu vou pegar o barco e vou? Eu acho que eu tinha pouco a perder. Eu tinha o privilégio de poder partir por escolha própria, eu não precisei fugir, eu tinha todos os recursos e condições suficientes para não ser obrigada a correr riscos na vida. Eu tinha meus pais vivos, com boas condições de vida aqui em São Paulo, eu tinha condição de não passar fome, de poder dedicar meu tempo aos sonhos e desejos, que é uma coisa que poucas pessoas no Brasil têm o privilégio de ter. E eu escolhi, durante a minha faculdade de arquitetura, fazer um intercâmbio fora. E quando eu estava fora, eu tive a chance de errar, que é uma coisa que, sendo filha de uma pessoa que era uma referência na área dele, era algo que eu não tinha tanto direito. Eu ficava constrangida de errar, as pessoas me tratavam como se eu já estivesse pronta, como se eu já soubesse, mas experiência, competência não vem no DNA, muito infelizmente. Maturidade também não, era muito imatura e ainda sou. E estando num país onde eu tinha a chance de ser anônima, onde eu falava muito mal a língua, as pessoas não esperavam nada de mim e eu pude começar a navegar indo atrás de grupos no Facebook, indo nos portos e pedindo para entrar nos barcos no fim de semana e ajudar as pessoas a levarem barcos de um lugar para o outro. A gente chama isso de delivery, então fiz vários deliveries como ajudante, assistente. Às vezes ganhava até um dinheiro, às vezes me davam um dinheiro pelo fim de semana por eu ter participado, por eu ter trabalhado no barco. E eu fui fazendo vários deliveries assim, até fazer um último delivery que foi um da França, onde eu morava, para a Noruega. E chegando lá com esses 2 noruegueses, um cara que eu conheci pelas redes sociais, pelo YouTube, que era o Henrique, falou: Tamara, por que você não compra um barco velho e volta para casa, para sua casa na França, de barco, ao invés de voltar de avião? Nem tinha o dinheiro da passagem, então já estava preocupada um pouco com isso. E o barco era mais barato que o dinheiro da passagem? Era. A sardinha não era. Ele se tornou um grande amigo, o Henrique, que eu tenho até hoje. E ele que foi o meu incentivador, que acreditou em mim mais do que eu. Eu falava, Henrique, não vai dar certo, não tenho como. E se o barco tiver um problema, eu não vou ter como pagar. Ele, não, mas se o barco tiver um problema, vai ser tão barato o barco que você vai achar, que você abandona o barco e tudo bem. Aí eu falei, não posso abandonar um barco, Henrique. Aí ele, não, tudo bem, se você precisar de mais dinheiro, eu posso te emprestar um pouco agora e você me devolve quando você puder. Aí eu falei, tá, tem alguma garantia? Que é importante quando a gente tá numa busca e não numa fuga. E eu fui atrás do barco mais barato que eu podia achar num grupo de internet. E o antigo dono falou, eu vendo pelo preço que você puder pagar. Aí eu comprei pelo preço de uma bicicleta, eu apertei a mão dele. Antes de assinar o contrato, ele me deu a chave e falou, bom, boa viagem. E assim começou a história com a sardinha que eu conto no Nossa. Eu nunca imaginei que com esse barco eu iria atravessar o Atlântico. Mas o barco era um barco antigo, que é uma grande vantagem. Na época que eles foram feitos, os cascos eram bem mais resistentes do que os cascos de hoje. A gente tinha menos conhecimento sobre os limites dos compósitos. E foi um barco que foi muito tolerante aos meus erros, que foram milhares de erros que eu cometi nesse começo. Bati em pedra por estar lendo as cartas errado, faltava equipamento de segurança, fui comprando aos pouquinhos, conforme eu vendia vídeos no YouTube para clientes, conforme eu fazia fotos para outros velejadores e vendia essas fotos. E aos poucos eu fui preparando esse barco, muita gente me ajudou, então às vezes nos portos onde eu parava, pessoas aposentadas vinham ajudar nos fins de semana a consertar as peças, tiveram pessoas que me deram coisas, que para mim foi muito bom, um pescador dava uma ferramenta, um cara que estava ali na rua no dia que eu fui abastecer, falou, não, eu pago para você o diesel da viagem, assim você fica tranquila em termos de diesel. Um eletricista me deu as horas dele, ele deu o tempo, me ajudou a fazer as instalações, o Henrique também me ajudou enquanto eu estava na Noruega, a esposa dele ficava cuidando dos filhos enquanto ele vinha me ajudar, que é algo fundamental também, né? Muitas mulheres tornaram essa viagem possível e foi graças a muitas pessoas que eu consegui aprender e fazer a viagem. Muito legal. Já é a segunda vez que você fala
sei lá, que se você contrapõe fuga e busca. Aí a minha pergunta é, o que exatamente você estava buscando quando você fala, então vou? Estava buscando aprender. Eu precisava ter uma escola, eu queria um dia fazer navegações impressionantes e legais que me faziam sonhar, mas eu tinha que começar de algum lugar. Para mim, essa navegação da Noruega até a França não era nada de incrível comparado ao que eu já tinha lido. Para mim não era, assim, era só um pequeno começo. Fiquei até um pouco impressionada quando tiveram pessoas que acharam isso admirável. Para mim eu estava fazendo tudo errado. Eu achava que eu estava toda torta, fazendo um monte de coisas que não se devia fazer do jeito errado. Eu ficava constrangida de parar nos portos porque meu barco era o mais mal acabado, o mais feio, mais descuidado, com os equipamentos piores. Então quase pedia desculpas, eu não tinha dinheiro nem para pagar os portos, então eu chegava depois da meia-noite, porque assim só contava como meia diária, e aí eu tinha que pagar menos, e os portos são caros, e no começo essa foi o maior destino do orçamento que eu tinha, mas eu também não tinha como prever todas as pessoas que iam me ajudar. Então eu estava buscando aprender, acho que eu estava buscando principalmente errar, e por mais que eu não me sentisse pronta, nem me sentisse capaz, nem madura, eu realmente não era, e ainda não sou, eu sentia que era a fase da vida onde eu tinha menos a renunciar, onde os riscos custavam mais barato. No sentido de que eu não tinha emprego, então eu não estava largando o emprego, não tinha que renunciar, né, um posto, uma possibilidade de crescer. Eu ainda não tinha filhos, ainda não tenho, não tinha namorado, tinha acabado de ser terminada, então também não tinha que renunciar a uma relação. Meus pais estavam com saúde, minha avó também, então eu sentia que era a fase da vida onde eu tinha menos a perder tentando. Tamara, eu acho que uma das coisas mais legais de toda a sua experiência, que você ainda está construindo, enfim, é justamente como ela faz um paralelo sobre a vida de forma geral. Você tá falando de barco, você tá falando de passar perrengue, de renúncia. É impossível não pensar em paralelos com a vida, de como a gente tem que aprender num barco, né, em terra firme. E uma das coisas que no seu lançamento aqui em São Paulo você falou, que para mim foi muito importante, assim, acho que eu aprendi muito, foi que você disse que quando você era criança ou mais jovem e viajava com seus pais, existia meio que uma tradição de cada um ter o seu próprio caderno, e esse caderno ficava na estante ao lado dos outros livros, como se ele também fosse um livro, a sua história é tão importante quanto a dos livros publicados ou coisa assim. Eu lembro de você falar isso, não sei se eu inventei coisas a partir disso, mas essa foi uma impressão que ficou tão grudada na minha cabeça que eu falei, eu vou comprar um caderno pra mim e vou começar a escrever também, da minha vida. E eu achei isso muito bonito, e eu queria saber em que momento você falou, bom, então esse caderno que eu tô escrevendo sobre a minha viagem, eu acho que pode virar um livro. Em que momento fez essa transformação de o caderno que tá na estante pra um livro? Eu já estava escrevendo um livro com a editora Peirópolis, era uma coletânea de poemas sobre viagem, chamada Um Mundo em Poucas Linhas, e naquele momento em que eu fiz essa primeira viagem no Mar do Norte, eu fui colecionando os diários que eu estava escrevendo no caminho, e depois que a gente começou a avançar bastante nessa edição do Um Mundo em Poucas Linhas, eu mostrei os diários para Renata e ela quis publicar. Então veio desse convite, eu acho que o mais difícil foi escrever esse primeiro livro, Esse Mundo em Poucas Linhas. É muito difícil quando a gente quer ser escritor, ter a confiança ou até a atenção de uma editora. Parece algo quase impossível quando a gente está começando, a gente bate na porta de várias e ouve vários nãos. Eu acho que eu fui muito ajudada também pelas redes sociais, o fato de ter pessoas que me acompanhavam deu um certo crédito para as editoras começarem a me olhar. Eu acho que dificilmente eu estaria hoje na Companhia das Letras se não fosse graças a todas as pessoas que me acompanharam nas redes sociais e que geraram esse interesse. Hoje tem muito mais escritores do que leitores, então é uma grande honra poder ter a atenção de uma editora. Mas justamente, então foi meio que uma provocação que você recebeu de uma outra pessoa de realmente fazer essa transformação. Acho que foi um convite. A gente não publica só porque a gente quer, a gente publica porque a gente tem essa oportunidade de uma editora. Assim, acho que até hoje as redes sociais são um lugar onde a gente também pode ter a chance de ser publicado. Eu acho que tem posts meus que tiveram mais leituras do que o livro Nós, que é o meu livro mais lido. Então acho que é também um lugar que a gente talvez deveria considerar com mais atenção como um lugar de publicação. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que hoje, ainda mais, tem muito mais autores, enfim, que se autopublicam e que pegam tração a partir da internet, né, das redes sociais. Que é algo que pode ser um tanto perverso também ou injusto com, às vezes,
escritores que são bons e não recebem atenção porque não têm seguidores. O know-how da internet, né? No livro, no Nós, né? Você fala muito sobre os desafios psicológicos da sua viagem. E como foi lidar com essa solidão e com medo, e como a escrita te ajudava nesse processo? O processo de preparação do barco foi tão exaustivo e tão desgastante que quando começou a navegação, eu acho que tudo a partir dali foi fácil. Perto do que foi ter o barco, preparar o barco, conseguir os recursos suficientes para ter os equipamentos de segurança que no começo eu não tinha. Eu não tinha balsa salva-vidas quando eu parti, o que é algo que hoje eu acho muito inconsequente, e se fosse hoje, com o olhar e a experiência que eu tenho hoje, eu não teria partido nas condições que eu parti. É até errado ter partido desse jeito. É porque hoje você é mais velha. Acho que quanto mais velha a gente vai ficando, vai batendo esse medo. Mas teve uma coisa, você falou disso foi o bote salva-vidas ou foi o colete salva-vidas? Não entendi. Eu não tinha nenhum dos dois, na verdade. Assim, por outro lado, a gente pode pensar que se a gente cai no mar, não adianta a gente ter colete. O colete não vai nos salvar. A gente precisa ter uma série de outros recursos. A gente precisa primeiro ter uma corda e estar amarrado no barco para ter uma chance de subir de volta. A gente precisa ter um localizador por satélite ou um rádio à prova d'água para eventualmente chamar alguém se a gente estiver numa zona com navios ao redor. Ser resgatado também pode colocar outros barcos em perigo. Então tem uma série de protocolos e equipamentos que a gente deve ter para navegar com segurança que eu hoje admito eu não tinha. Então foi bastante inconsequente e até perigoso ter partido assim para mim e para outras pessoas. E naquele momento, quando eu estava preparando para fazer essa travessia, né, da França até o Brasil, eu sabia que eu precisava ter esses equipamentos, eu sabia que não dava para continuar daquele jeito. Para eu ter meu barco na França, eu precisava pagar um porto, não dava mais para navegar só durante a noite e parar nos portos de dia, e mesmo assim não daria tempo de ficar o tempo todo no mar. Então eu tinha mais despesas do que eu tinha antes. Não basta ter um barco, não importa que seu barco é barato ou caro, existem vários custos que são anexos a isso que eu estava descobrindo na França, tudo de uma vez. E aí para isso eu precisava ter mais recursos do que eu tinha. Eu comecei atrás de patrocínio, dessa vez eu já tinha milhas navegadas, então eu podia dar uma segurança para um possível patrocinador, de que eu não ia cometer os mesmos erros que eu cometi no começo, que eu tinha alguma experiência, que o barco era capaz de fazer essa viagem, porque a navegação inicial tinha sido mais complexa do que o Atlântico seria, o Atlântico só seria mais longo e eu estaria mais isolada. Eu tinha já esses vídeos na internet, então podia dar algum retorno para um possível patrocinador, e aí começa essa busca que é uma busca que todo mundo deve conhecer, deve ser parecida com pedir emprego, de ficar batendo de porta em porta e ouvindo vários nãos, mas faz parte do processo. Eu ouvia não o dia inteiro de várias pessoas, e é melhor até quando a gente ouve não, pior são os sims que a gente ouve que são falsos, né? Os nãos disfarçados de sim, sim, claro, depois eu falo, sim, vamos analisar, e aí você fica esperando e não ouve a resposta nunca. E aí eu tava assim, eu não sabia se eu ia ter os recursos suficientes ou não, eu tinha que avançar mesmo assim, não dava para ficar lá para sempre, porque cada dia a mais no porto custava muito caro para mim. Eu tinha que trabalhar de algum jeito. Claro, eu venho de um lugar de muito privilégio, onde meus pais têm dinheiro, eles têm recursos, mas eles disseram que não ajudaria, o que foi, acho que uma escolha didática. Eu sou muito criticada por meus pais terem recursos, e ao mesmo tempo eles falam, não vamos participar. Eu se vira do seu jeito, mas dentro desse lugar de privilégio, onde eu sabia que se tudo desse errado, eu não passaria fome. Isso é uma coisa que eu faço questão de dizer, apesar de os cotes nunca colocarem isso. E na França, então, no começo o que eu fazia era vender vídeos na internet, nas redes sociais. Já com essa pequena comunidade que existia, eu conseguia pessoas que vinham me ajudar, eu conseguia contatos novos de um cara que é muito bom naquilo, um cara que é muito bom nisso. Como eu tinha algumas pessoas que me seguiam, os possíveis patrocinadores técnicos me davam mais atenção. E aí eles podiam oferecer uma boia salva-vidas, um colete. Ô Tamara, mas falando assim em recurso, a gente ficou aqui se perguntando, os produtores do podcast,
Teve alguma coisinha pequena, mas muito importante que você esqueceu? Por exemplo, um abridor de lata. Sabe, uma coisa que é corriqueira do dia a dia. Putz, eu precisava desse objeto tão pequeno ou tão bobo, esqueci. Tinha alguma coisa assim? Ou não? Foi tudo bem tranquilo nesse... depois de Bota Salva-Vida a gente entendeu, mas tem esse perrengue diário? Eu não tinha abridor de lata. Bom, aí eu abria com uma faca, o que pode ser ruim também, muito perigoso. Uma faca e um martelo, as latas. Ai, putz, teve no começo da viagem do Atlântico mesmo o voo, meu chapéu. Aí eu voltei atrás pra buscar, não achava o chapéu. Aí eu ficava me cobrindo com a camiseta, com um livro na cabeça, com o que tinha. Acho que são principalmente isso, não vejo mais... Hoje eu não lembro mais de alguma outra coisa que tenha faltado. Então não foi tão perrengue assim, foi tranquilo. Foi? Acho que foi tranquilo. E aí, pensando nesse seu... Porque você já descreveu que você fazia coisa pra caramba, né? Em que momento você parava pra escrever? Nas navegações, só. Acho que nas navegações eu tinha um pouco mais de tempo quando eu sabia que eu não podia dormir, por exemplo. Se eu tava atravessando uma zona com muitos pesqueiros, aí eu não podia dormir, porque o risco de colisão é muito alto, você tem que sempre ficar esperta com a rede que pode ter atrás do barco. Então eu ficava escrevendo, olhando. E aí quando eu não dava pra escrever, com a lanterna frontal, né, na cabeça pra baixo, geralmente de noite pra ajudar. E quando eu não podia escrever, eu gravava os sons. E muitas dessas gravações de som foram que viraram os meus primeiros vídeos no YouTube, de viagem. E eu também ficava inventando músicas pra ficar acordada, assim, ficava inventando... Cantarolando letras que eu inventava na cabeça. Depois eu fui fazer aula de violão pra ver se tinha algum futuro, mas não tenho futuro. Pelo menos não até o momento, não há nenhum futuro. Eu já citei o lançamento em São Paulo, e aí eu também peço licença pra Alice Santana, sua editora, porque ela preparou uma pergunta muito boa pro evento, que eu gostaria também de perguntar. A gente já falou muito aqui, você falou sobretudo, né, de outras mulheres que atravessaram o Atlântico, que já fizeram esses tipos de viagem sozinha. E ao mesmo tempo, no livro você tinha dito que, seja na invernagem que você fez, ou seja na travessia, que enfim, não tem gênero ali no mar, não tem gênero, não tem classe, não tem sobrenome, todos esses detalhes que você já tinha até comentado um pouco antes aqui. Mas eu fiquei curiosa, qual a diferença entre ser uma mulher navegador e um homem navegador? Porque quando eu penso nisso também, fico muito curiosa pra saber como ficam os medos de, sei lá, encontrar um cara no meio do mar, ou simplesmente não tem. Ai, diminuem. Me dá muito mais trabalho pra qualquer pessoa de vir nos perseguir. Eu tenho muito mais medo de ser perseguida. É melhor estar sozinha, em terra, vindo pra cá de bicicleta em São Paulo do que navegando. Mas acho que tem essa projeção de medo sistemática com a gente, quando uma mulher parte sozinha, um monte de gente vai dizer, você vai ser estuprada no caminho, você vai ser roubada, vão te atacar, vão te bater, vai faltar alguém pra te defender. E se a gente tivesse esses medos o tempo todo que as pessoas projetam em nós, a gente não sairia de casa, aliás, a gente nem ficaria em casa, a gente se trancaria dentro de um cofre e jogaria a chave fora. E esse é o destino que nos é prometido. Parece que os discursos eles só reforçam essa ideia de que o lugar da mulher é dentro de uma prisão chamada espaço doméstico. E que é também, se a gente fizer um recorte de classe, né, a maior parte das mulheres no Brasil, principalmente as negras, não tem essa escolha nem de se trancar, nem de fugir. A gente tem esse discurso, né, das brancas do lugar da domesticidade, mas a maior parte das mulheres no Brasil não pode nem ficar em casa. E quando eu estava no mar, foi uma grande libertação de não ser mais mulher. Na verdade, o mar seria indiferente ao meu nome, ao meu sobrenome. Então, tudo que antes era uma vantagem não era mais. O mar também era indiferente a se eu estava viva ou morta, ele seria o mesmo, ao tamanho do meu barco, ao quanto eu quis estar lá ou não. O mar seria sempre o mesmo, e para eu chegar, o meu barco precisaria chegar. Mas na terra não era assim. Eu acho que a maior dificuldade das mulheres na navegação está na terra. Acho que eu fui também muito protegida pelo privilégio de ser branca. Então as pessoas, enfim, me tratavam de um jeito que não me tratariam se eu tivesse outra cor de pele. O fato de eu ser jovem me colocava num lugar, às vezes, de infantilização. Eu era infantilizada pelas pessoas, o que isso também me ajudou em vários momentos. Eu vejo isso hoje,
que eu tenho menos isso. Então as pessoas não me levavam muito a sério e muitas tinham dó. E isso, a pena dos outros também foi um recurso no início. Até às vezes, eu acho que hoje em alguns momentos, eu me infantilizo mais para ter isso como um recurso a favor, em vez de só ser uma coisa que joga contra mim. Às vezes o fato de ser mulher é uma coisa que te ajuda, que abre certas portas. Por exemplo, abre portas dentro das casas das pessoas. Eu era muito convidada para ficar nas casas com as crianças, por exemplo. Eu podia trocar o tempo que eu passasse com as crianças por ajuda em uma outra área. Esse espaço eu me sentia à vontade. Também tinha o lugar da sedução. Então, eu senti que alguns homens só me ajudavam porque queriam algo comigo. O que em alguns momentos eu usei a meu favor, em alguns momentos foi muito ruim também. Porque me colocou em uma situação muito desagradável, ou de assédio, ou de humilhação, que me desgastou muito e me custou caro depois psicologicamente. Também diante dos patrocinadores hoje, tem, eu acho que uma oportunidade de ter mais visibilidade quando a gente é mulher e pode ser primeira em alguma coisa. Por outro lado, quando a gente envelhece, a gente começa a ser menos cotada. Se a gente não tá com uma aparência impecável para representar o que é uma boa mulher, a gente também perde pontos diante disso. O que é uma mulher, qual a imagem que a gente tem de uma mulher corajosa, de uma mulher valente, de uma mulher forte. Nunca é uma mulher com um dente quebrado na frente, nunca é uma mulher com nariz escorrendo, nunca é uma mulher com pelos na cara, nunca é uma mulher gorda. É sempre uma mulher com o corpo sarado e muitos músculos aparentes, de preferência loira e bronzeada. Não é uma mulher diferente disso, que serve ao mesmo tempo para inspirar as pessoas e ao mesmo tempo ao marketing. Então a gente também tem uma espécie de pressão estética. Apesar de que o que a gente queria era só navegar, também tem as redes sociais que jogam hoje. Eu não sei se eu teria conseguido fazer essas viagens se não fosse por ter esse acesso às redes sociais. O nome do meu pai com certeza me ajudou muito no início, porque se infelizmente eu não tinha a experiência dele, não veio pelo DNA, eu tenho certeza que isso abriu muitas portas, porque justamente tinha pessoas que acreditavam que eu sabia mais do que eu sabia, e eu acredito que em vários momentos isso me ajudou bastante, porque isso dava uma espécie de confiança, dava uma espécie de etiqueta. Então acho que tem muitas coisas que me ajudaram, que claro, no mar não contavam mais, mas em terra fizeram muita diferença. E em vários momentos eu pensei, eu não aguento mais, eu vou desistir, tá muito difícil. Mas depois eu pensava, se eu que tenho todas essas oportunidades não fizer, quem vai? Se eu com tudo isso, tipo com o nome, sendo branca, tendo privilégio de poder voltar para uma casa e ter não morrer de fome se tudo der errado, se eu não fizer, quem vai? E aí eu acho que todas essas coisas me ajudaram bastante, e eu espero, né, e eu trabalho para isso também, para que outras mulheres possam também acreditar e fazer isso, principalmente não brancas, né, principalmente fora do estereótipo, mulheres e homens também. Então eu espero que isso ajude a abrir portas. Eu sei que eu fui muito ajudada, mas eu espero que essa abertura de portas ajude os outros também. Bom, você falou que você escreve, que você lê durante as navegações, enfim, e toda essa situação que você passava antes, porque era muito tempo que tomava muito parte do seu tempo, né, fazer toda essa preparação. Mas eu queria saber, o que você lia para se tornar navegadora? Então, assim, qual era basicamente a sua bibliografia de navegadora? O que você lia para se preparar, seja de não ficção, enfim, esses materiais mais quase técnicos? Tinha isso? Você lia coisas técnicas ou você, não leio nada de barco ou coisa assim? Li muitas coisas de muitas áreas diferentes. Eu li livros de navegadores e navegadoras no começo principalmente homens, que são os mais publicados e mais traduzidos ainda. Tinha O Longo Caminho, do Bernard Moitessier, que era um livro que meu pai tinha na biblioteca, em francês. Eu comecei a estudar francês para ler esse livro, mas tem em português depois só que eu descobri. Tem um livro chamado Damien Autour du Monde, que conta a história de 2 jovens que fazem um barco e viajam pelo mundo, 2 jovens franceses, que são muito inspiradores. Tem o livro Um Longo Inverno, que ainda não foi traduzido, mas de repente a oportunidade de falar sobre esse livro, da Sally Poncet, que conta a invernagem que ela fez com o marido na Antártica. Teve um livro chamado Sozinho ao Redor do Mundo, do Joshua Slocum.
teve a Expedição Kon-Tiki e também tiveram livros tipo autoajuda, tipo Como Negociar, Nunca Divida uma Pera ao Meio, esqueci como é que chama esse livro em português, O Poder do Hábito, esses livros eu também li. Os livros de negociação me ajudaram muito a preparar a viagem, a preparar o projeto, como convencer, como falar em público. Eu li vários livros desse tipo também. De ficção, você lia? Coisa que não tinha nada a ver com navegação, você lia ou não? Eu lia menos, eu acho. Acho que hoje eu leio mais livros de ficção e ao longo da viagem eu também li mais livros de ficção. Mas na preparação eu lia menos. E você lembra de algum que você lia enquanto? Algum que te marcou especialmente durante as navegações? De ficção? De ficção, os do Hermann Hesse. Siddhartha, Knoop. São livros que eu gosto muito. Eu li... Esse foi na última viagem, não conta, né? Mas eu adorei ler o da Socorro Alcioli, A Cabeça do Santo. Sim. Eu amei ler esse livro. Amei ler também Grande Sertão Veredas, mas isso foi da última viagem. Da primeira viagem, eu lembro de ter lido os Hermann Hesses. E eu lembro de ter lido outros livros, tipo Cartas a um Jovem Poeta, que eu comprei lá na Feira do Livro de Lisboa. E amei. Da Matilde Campilho, eu li o Flecha e o Jockey, eu tinha no barco. Tinha um livro de uma outra navegadora também chamada Ellen MacArthur, que se chama O Vento nas Velas, ou O Sonho nas Velas, uma coisa assim. Le Vent dans les Rêves, que eu adorei, não sei se está traduzido. Você tinha falado que você lê os livros, né? No começo do episódio, você falou que depende de como tá a sua situação. Então, se você tá de mochila, anda de bicicleta, é um livro curto. Se você tá em casa, você lê um livro mais longo. No barco, você podia levar livro pra caramba, né? Imagino, ou não? Tinha um limite? Como você escolhia esse que ia te acompanhar durante aquela viagem? Era um pouco pelo peso também. Não dá pra deixar o barco pesado demais, então eu tinha que escolher quais eram os livros pelo peso, em parte. E um livro que dá pra ler várias vezes e continua sendo interessante. Livro de poema é bom por isso, super sintético. Você pode ler só um poema várias vezes, já rendeu. Tipo, já tem leitura suficiente pra você ficar lá lendo a mesma página muitas vezes. Super econômico, sintético. Eu amei ler Odisseia. Bom, isso da última viagem, mas... Que é um livrão, não é um livrinho. Nossa, mas eu achei super... Depende da tradução, né? Mas super sintético, muita coisa acontece em uma estrofe. Você pode reler a mesma estrofe várias vezes e você vai sempre chegar num outro destino que você não imaginou. Muito bom. E você leu a Odisseia agora? Nessa última ou durante a... Nessa última, sim. Que aventura. Como foi ler a Odisseia fazendo uma Odisseia? Foi muito legal. Às vezes eu ficava pensando que o que eu vivi na preparação do barco tinha sido também uma Odisseia. Eu amei. Acho que tinha... Como eu tava longe da sociedade, dos nossos sistemas, né, consumistas e capitalistas, tinha várias coisas que eu olhava como uma lembrança do que era viver em sociedade. Por exemplo... uma parte, acho que é a parte que eu mais gosto da Odisseia, quando ele fala da Ilha dos Lotófagos, que os marinheiros lá do barco do Odisseu, o Ulisses, vão para essa ilha, provam dessa flor, a flor de lótus, e ficam muito encantados, acham ela maravilhosa, e aí eles, comendo essa flor, eles esquecem da pátria, esquecem da viagem, não querem mais voltar, ficam lá provando dessa fonte de prazer imediato. E eu olhava isso e falava, nossa, isso é muitas coisas. Isso pode ser o consumismo, isso pode ser as redes sociais, isso pode ser todos os pequenos prazeres que a gente tem e que fazem a gente esquecer do nosso caminho, esquecer de onde a gente veio, esquecer e ficar presos nesse prazer fantasioso e instantâneo que não nos alimenta, não alimenta a alma. Só nos prende, só nos amarra. Essa é uma passagem que eu amei. Olha, e aqui fazendo a recomendação, a Companhia das Letras tem edições maravilhosas, com traduções maravilhosas de Odisseia, da Odisseia e da Ilíada. Então, se você ainda não leu, depois dessa propaganda que a Tamara fez, eu acho que fica ainda mais legal de ler Odisseia, hein? Mas, bom, voltamos à conversa. Então, mas tem muito disso do contexto, né? Porque eu lembro que na faculdade eu li tanto o Grande Sertão quanto a Odisseia, e a experiência, eu posso te garantir que foi muito diferente, justamente porque a gente tinha essa rotina a cumprir, né? A leitura não era leve como a sua de ler no mar. Então, como é essa questão de contexto? Como você pode aproveitar esse tempo lendo livros mais difíceis, Eu jamais teria lido a Odisseia, jamais teria ousado abrir esse livro, nem Grande Sertão, se eu não tivesse 8 meses pela frente, sem nada pra fazer, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma urgência, sem um Instagramzinho tentando apitar pra aspirar todo o meu tempo. Eu falo pra minha mãe que Instagram é esse aspirador
você passa por ele e faz... Ele chupa toda a sua atenção, sua alma, seu tempo, sua vida. E você pode passar a vida inteira sendo aspirada por aquele tubo sem fim. É totalmente essa flor de lótus que você falou. Eu jamais seria ele se eu não tivesse blindada de tudo isso. E eu amava ler esses livros, especialmente, tiveram vários outros, né, que eu já falei, alguns da companhia, mas eu adorava a experiência de estar ali, tipo, com o Diadorim, reencontrando ele todas as tardes. Às vezes, acho que eu já falei isso em outros lugares, eu não levei o livro físico, eu só tinha um PDF. Por meu isso celular. que você carregou tanto livro pesado. Esse livro, PDF. Eu tinha um PDF que minha irmã me mandou, e eu ficava lendo nesse PDF. E aí eu, às vezes, enfim, não quando tava menos 40, porque a bateria no celular não dura, mas quando tava assim, menos 15, menos 10, aí eu levava o celular no bolso pra poder sentar numa pedra e ficar lendo no meio do gelo. E era uma experiência muito legal, onde era como se eu pudesse construir ao redor de mim todos os cenários que apareciam. Não, melhor é isso, o Grande Sertão no meio do gelo. Eu me sentia num Grande Sertão mesmo, porque enfim, não tinha água, né? Só tinha água na forma sólida, então eu não conseguia matar a minha sede. Eu tava numa espécie de Grande Sertão, onde as vacas e cavalos eram as raposas e as focas. Não chovia nunca, quando chovia nevava, então era água sólida também. Eu gostava muito de estar lá, e esses personagens eram como se fossem as pessoas com quem eu convivia na minha cabeça. Eram personagens que voltavam aos meus pensamentos enquanto eu estava caminhando, mas eu acho que não consigo imaginar como hoje eu conseguiria ler esse livro nessa sociedade que é tão demandante de atenção, onde pequenas coisas são tão sedutoras, onde a nossa visão está sempre sendo roubada, né, sequestrada de nós. A gente quer poder olhar para o céu, mas tem um painel publicitário, tem uma luz de algum lugar, tem uma janela, tem um relógio que apita, que faz bzzz quando você deu não sei quantos passos, tem o celular com as notificações, tem a culpa, a gente sente culpa por não estar fazendo nada. E quando eu tava lá, eu pensava, nossa, como é que podem as pessoas ocupar 5 dias por semana, às vezes 7 dias por semana, pelo menos, no mínimo, de 8 às 18, com coisas pra fazer? Como as pessoas conseguem isso? De um lugar, claro, de muito privilégio, mas eu falava assim, mas eu tô vivendo aqui, assim, eu tenho uma reserva de comida e é isso que me distingue de vários outros animais, mas hoje quando a gente fala de viver em São Paulo, não é só reserva de comida, que conta para uma parcela da população privilegiada, né? A gente poderia dizer, mas os privilegiados não precisam então mais estar lutando pela reserva de comida deles. Os privilegiados estão só lutando para conseguir algo que falta. E parece que as mensagens que a gente lê nos lugares, as mensagens que a gente lê nas redes, né, que ficam exercitando a nossa competição, o nosso senso de comparação com os outros o tempo todo, a expectativa, o vazio, você escreve, você produz, você faz vídeos, você ganha likes e parece que amanhã já acabou e você precisa sempre estar se superando, sempre estar se superando. Eu dou muita palestra em empresa e o discurso sempre é esse: você tem que superar, você tem que querer mais, você tem que ter ambição, você tem que ganhar mais do que você já tem, você tem que atingir uma meta cada vez mais alta. Parece que sempre falta, e é uma coisa inatingível. E quando você vai lá e bate a meta, dobra a meta e precisa de mais. E agora no que vem a gente vai se superar. E aí se de repente tem uma mantida estabilizada, nossa, é o fim da companhia, porque os acionistas são os nossos grandes deuses, né? Eles são a prioridade. Eles não podem ficar frustrados, eles vão nos abandonar. Então a gente tem que estar sempre superando e sempre falta. E a gente alcança aquilo que a gente nunca imaginou alcançar e ainda falta. E aí você vai lá, você emagrece porque você tá fazendo muito exercício, você fica lá fortão, mas aí você vê alguém no Instagram que tá em muito melhor forma. E aí agora você já consegue carregar muito mais peso. E aí você vai lá, corre, bate o pace. Não, mas aí você tem uma outra pessoa que surge. No Instagram uma pessoa com mais seguidor. E aí parece que a vida em sociedade é essa vida da eterna falta, do eterno não sou aquilo que eu gostaria de ser. E eu tive esse privilégio enorme de passar um ano tendo tudo que eu queria e mais do que eu queria. E lá eu olhava assim, nossa, mas eu não precisava ter tudo isso. Eu não precisava ter tanta comida. Eu não precisava ter tanto diesel pra me aquecer, porque eu conseguiria viver com 0 graus só com um monte de casaco. Eu não precisaria ter um barco tão grande. Meu barco deve ser o menor barco que já fez.
uma invernagem desse tipo, claro, graças a outros barcos que vieram antes e que os relatos deles mostravam que talvez dava para fazer com menos, né? Então, acho que a evolução da sociedade é fazer melhor com menos. E talvez seja decrescer, porque o planeta não vai sustentar todo mundo crescendo sempre. A gente está vendo todos os sinais disso. Mas parece que existe essa mentalidade tão forte do eterno crescimento que a gente prefere criar outras fantasias. Não, mas o aquecimento global é uma fantasia, não, mas vai passar, é apenas uma fase, as coisas vão melhorar depois, a gente vai criar uma máquina mágica que vai conseguir reduzir as emissões de gases, a gente vai cobrir o planeta inteiro de branco para não ficar mais absorvendo tanta radiação solar, a gente vai proteger aqueles pequenos corais, e aí a gente vai ver que vai estar crescendo, vamos ser contra a caça às baleias. E claro, eu sou contra a caça às baleias, né? Mas é só um pequeno elemento. De que adianta a gente ser contra a caça às baleias se a gente está destruindo o ecossistema inteiro no qual as baleias vivem? E a gente vai ter mais números de baleias, mas uma hora não vai ter mais crio e as baleias vão morrer de fome. Então a gente tem uma desconexão muito grande do que é o mundo concreto agora, e nas redes sociais elas são muito fantasiosas e sedutoras. A gente pode manter vivos pessoas que morreram e a gente pode matar pessoas que ainda estão vivas. Como é atravessar esse portal de estar nessa vida tão em paz, onde você pode ler Odisseia e Grande Sertão Veredas com essa tranquilidade e chegar nesse mundo caótico que você acabou de descrever? Como é você agora que está aqui em terra firme? Você falou, né? As suas leituras continuam iguais? O que o mundo tem feito nessa transformação de uma coisa para outra com você? Dá muita saudade do que eu vivi. Eu acho que eu entendo muito a vontade que eu tenho é de voltar pro gelo, só que dessa vez sem conexão nenhuma. Da última vez eu tinha e-mail, foi uma decisão que eu tomei por medo também, medo de perder essa conexão com a sociedade, medo de perder a conexão com as pessoas, com a minha família, com o meu namorado, com eventuais médicos se eu tivesse um problema, mas a vontade que dá é de refazer essa viagem sem conexão nenhuma. Acho que a experiência vai ser ainda mais forte, mas dentro da minha cabeça é como se tivesse essas duas pessoas, essas duas realidades, uma que já atravessou o portal para cá, e que entende que isso faz parte do que é a sociedade hoje, que talvez para mudar a sociedade a gente precisa estar integrado a isso, senão a gente não vai ser ouvido, né? Por isso que eu tento, através das palestras, não ser tão radical assim e dar pequenas sementinhas de talvez dá pra gente fazer mais com menos, dá pra gente ir longe também com o que a gente já tem, mas sempre dentro de uma grande contradição interna, de que talvez a gente não precise de tudo isso para alcançar o nosso objetivo como ser humano, que talvez seja a liberdade, ou a felicidade, ou o bem-estar. Talvez a gente está apontando para as direções erradas quando a gente quando a gente entra nesse trem do consumismo, né? Ao invés de conseguir olhar para o espelho e ver nesse espelho o nosso passado e não o futuro que falta, né? Talvez a gente olhar e falar assim, nossa, que bom, eu envelheci, ao invés de pensar que horror, eu não sou mais o que eu era, né? Aquilo que eu tinha, o meu colágeno foi embora, a minha pele não é mais tão elástica, eu tenho rugas que antes eu não tinha. Parece que a gente não celebra o suficiente o passado, a gente está sempre reforçando aquilo que é inacessível, inalcançável, e às vezes dá a impressão que a única maneira de se satisfazer é pela compra, e acho que nossas maneiras de resistir a isso são justamente fazendo todas as atividades que dão prazer e que não custam nada, que é olhar para o céu, conversar, dançar, ler, especialmente livros de biblioteca, caminhar. Até a caminhada na cidade de São Paulo é tão difícil de fazer, parece que foram tirando os nossos lugares de caminhar, porque caminhar não melhora o PIB, né? O que melhora o PIB é a gente comprar mais, a gente beber água de garrafa, não a gente poder beber água num rio limpo. A gente andar de ônibus, andar de carro, andar de táxi ou esses outros aplicativos, fazer a economia girar. Então, tudo que parece que é para melhorar a vida das pessoas é a gente respirar ar
por máquinas e não conseguir respirar um ar limpo, tudo que melhora o PIB e que vai, na verdade, contra aquilo que a gente deveria poder ter acesso com essa experiência de estar vivo. E a revelação para mim está sendo no sentido da vida de usar os sentidos. A vida serve para isso. A gente não pode desassociar a nossa experiência de ser vivo da experiência do nosso corpo. Nas redes sociais a gente não tem corpo, né? A gente nem precisa ter coisa, a gente não precisa nem ter cara, não precisa ter nem voz, não precisa nem estar vivo pra estar lá. Não precisa ser, pode ser um robô, né? Não precisa ser nada. Não precisa ser. E a graça de estar vivo, de ser dessa espécie, que é a espécie humana, é essa de poder usar o corpo com os dedos que a gente tem, com a pele que a gente tem, com os dentes e sentir essas texturas diferentes, sentir os cheiros, os gostos das coisas, frio, calor. Claro, eu gostaria de estar sentindo menos calor. Mas essa experiência que a gente não pode desassociar do corpo físico e do espaço físico. Muito bom, Tamara. E falando do nós especificamente, que eu acho que reflete tudo isso que você falou, eu fico me perguntando também o quanto a escrita te ajuda a elaborar todas essas ideias tão ricas que você tem. Claro que eu imagino que a sua experiência por si só já tenha contribuído para tudo, né? Mas a escrita deve ser uma ferramenta incrível. Mas pensando no nós especificamente, ele está sendo recebido de uma forma muito calorosa pelo público. Eu tive aqui no evento em São Paulo pela terceira vez citando esse evento. Foi incrível, porque lotou, tinha gente do lado de fora querendo entrar. E ele está sendo um sucesso de vendas. Então, eu queria saber como tem sido esse momento, que é encontrar leitores, é vir em podcast, é falar das suas experiências, é falar do livro e ouvir as impressões que as pessoas estão tendo dessas leituras, dessa leitura que elas fazem do seu livro e das suas ideias também, né? O que você acha que mais tem ressoado da sua experiência com o público e como eles têm recebido essa história? O livro tem vida própria, então quando eu falo do nós, já não me sinto mais a escritora desse livro. E acho que o que faz o livro viver são esses leitores. Tem muitas mais leituras possíveis que chegam pelos leitores do que leituras que eu podia imaginar com a minha cabeça. E acho que tem alguma magia que acontece na literatura, que é essa de que palavras que às vezes você usou de maneira ingênua ou sem pensar ou por acaso, elas despertam ideias e caminhos em outras pessoas que não fui eu que escolhi, né? Foi a viagem que cada palavra está fazendo dentro das cabeças das pessoas. Então, quando eu falo de mar, ou de tempestade, ou de mãe, ou de redes sociais, tem as conotações, o universo de cada palavra, como se fossem, assim, planetinhas com centros gravitacionais diferentes. Eles tocam as pessoas de jeitos diferentes, eles acessam, eles chamam outras atmosferas e outros contextos que eu não podia imaginar. E então tá sendo a descoberta, né, do que esse livro é para outras pessoas. E isso não vem de mim, vem dos leitores principalmente. Mas você achou que as pessoas iam, sei lá, ler com tanta veemência, que iam se envolver Você tinha alguma expectativa quando lançou, assim? Você imaginou alguma das coisas que viram pela frente? Eu tinha um medo, que era o de ser ruim. Foi meu primeiro livro com a Companhia das Letras. Eu tava mudando de editora, da Peirópolis pra Companhia, então eu tinha uma espécie de medo de não estar à altura do número de livros impressos. E era principalmente esse medo aí. Acho que, pra mim, eu me sinto sortuda de ter meu nome nesse livro. Eu acho que já não sou mais eu que escrevi. Foi a Tamara que eu fui, também as pessoas que me ajudaram a escrever esse livro, que foram a Alice, os próprios corretores da companhia. Eu tinha muitos erros ortográficos. Totalmente normal. Isso foi bom. Teve um professor de literatura, o João Cunha, que veio no lançamento do livro. Eu me senti muito honrada, porque eu já tirei nota de redação muito ruim com ele. Aí ele veio, ele comprou o livro, eu fiquei muito feliz. Foi assim como... Foi mais do que um troféu. O João vira e fala, não, muito legal o livro. Eu falo, nossa. A Tamara de 10 anos atrás não acreditaria que isso um dia aconteceria. Tem também a escola onde eu estudei, que eles colocaram um trecho de uma entrevista num livro didático. E aí eu fiquei toda honrada, né, com isso. E aí depois, quando eu fui ler, né, o que eles tinham escrito no livro didático, era sobre o uso errado de haver no sentido de existir. Nem sempre é do jeito que a gente imagina. Bom, espero que eles tenham debatido em sala que a língua é viva e que tudo bem nesse sentido. E eu vou fazer uma última pergunta, que é óbvio, acho que é a pergunta mais clichê que tem.
Mas, e o que vem pela frente? E pergunto em livros também. Você pensa em escrever livros em terra firme? Sobre a experiência em terra firme ou não? Ficção, talvez? Quais são os seus desejos para a literatura? No momento eu tô sofrendo muito pra escrever o livro da Invernagem. A Alice fica me escrevendo, mandando mensagem. Eu até achei que talvez ela estivesse aqui. Ela tá sempre insistindo. Ela na verdade, tá ali escondida. Quando terminar, ela vai chegar. Porta. Tá sendo um grande sofrimento escrever sobre essa Invernagem, mas acho que faz parte. Tem uma espécie de expectativa que eu gostaria que não tivesse. E, olha, é um privilégio enorme poder ter uma editora que está interessada em publicar um autor, então acho que só tenho que ser muito, muito grata a isso. Também é um privilégio maior ainda poder ter leitores que estão interessados no livro, e aí eu tento fazer isso da melhor maneira possível, mas tem sempre, eu acho que essa espécie de enorme frustração consigo mesma, de tentar colocar em palavras coisas que vieram sem palavras e cuja realidade é muito maior do que aquilo que você consegue descrever. Eu não sei se eu serei capaz de descrever o que eu vivi lá no gelo, sendo que basicamente muito branco, azul e rosa, às vezes, no céu. São montanhas que eram sempre as mesmas. Já é um lugar que é muito complexo de ser descrito, com essas transformações do tempo que o inverno faz no lugar. Escrever em terra são ainda mais elementos, são ainda mais coisas mudando o tempo todo, oportunidades que desaparecem, outras que surgem. São muitos sentimentos de várias pessoas diferentes. Então, não sei se eu teria condições de escrever um livro à altura do que é a vida na Terra. Em geral, a gente termina o podcast sempre com esse desejo de... Que vontade de ler um livro. Eu acho que, óbvio que dá muita vontade de ler seu livro. Eu tenho certeza de que todo mundo que está ouvindo ficou com vontade de ler também a Odisseia e Grande Sertão. E óbvio que os seus livros, não só o da companhia, mas o da Perópolis também. Mas eu acho que o sentimento que fica aqui pro final é que dá muito mais vontade de viver. Sim. Acho que isso é consenso pra quem tá ouvindo, imagina. Sei lá, queria agradecer, porque é muito bom ouvir alguém que... Eu tenho que dizer que eu estou totalmente obcecada pela série Ruptura, em que as pessoas precisam passar por 2 estilos de vida completamente diferentes. Mas acho que a mensagem que ficou é de que a gente tem que viver muito mais do que qualquer coisa. Muito bonito, Tamara. Muito bom te ouvir. Eu fico, às vezes, triste quando eu viajo com meios de transporte coletivo, seja de carro, de ônibus, de avião, tá do lado de pessoas que veem paisagens muito diferentes pela janela e que estão no celular. E eu falo, nossa, mas, gente, de trem, de avião, você às vezes tá em cima das nuvens, tá passando por paisagens completamente diferentes, às vezes tem lagos, rios, árvores, prédios, e a gente não vê mais, a gente não olha mais pra janela, a gente fica lá preso. E quando eu voltei lá do inverno, e mesmo durante a travessia do Atlântico que tá no livro, a sensação que eu tinha quando eu voltava para as redes sociais era que nada tinha mudado. E que tudo que eu tinha visto, todas as horas que eu passei no celular, eu não conseguia lembrar do que eu tinha visto. Eu não tinha construído memória. Que eu acho que é uma coisa que não acontece tanto assim com os livros. A gente pode não se lembrar de passagens, mas a gente pode lembrar de sensações. A gente vê que isso altera a nossa maneira como a gente percebe os outros, como a gente percebe a nossa própria existência, nossa própria relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com nossos inimigos, com os nossos cônjuges ou não, com a ausência deles. E acho que a literatura tem esse poder de nos mudar de um jeito onde a gente se torna mais sensível. E nas redes sociais eu tenho a impressão de ser como aqueles cachorros do lado, que colocam a cabeça pra fora da janela do carro e que fica só vendo vários ventos passarem nos pelos, que é uma experiência boa, mas onde um monte de coisa passa e a gente não é tocado. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, leitores que estão e escutadores que estão ouvindo. Obrigada a vocês. Obrigada, Tamara. E é isso. Então, fica aqui a recomendação de leia os livros da Tamara, leia a Odisseia, leia a Grande Sertão. Se não quiser, não leia. Pode até escutar, pra quem Exato, não lê. Exato, essa é a deixa. Então, assim, quem não quiser ler, você também vai poder ouvir, no caso só o da Tamara, né, não o Grande Sertão ou a Odisseia. Mas a partir da sexta-feira agora, dia 4... o audiobook dela é gravado por ela, então essa voz que você ouviu durante esse episódio também vai estar lendo o livro. O livro estará dividido em 6 partes e ele será publicado toda sexta-feira no seu tocador favorito. Então você pode ouvir
caso não queira ler. E preciso dizer que o audiolivro está melhor do que o livro. Preciso confessar isso. Quer propaganda melhor? Acho que não, né? Então, ouça o livro. E também, a recomendação maior da Tamara, e que agora também vai ser a minha, é Vá Viver. Se não quiser ler, tudo bem. Olha pela janela, tenta ver alguma estrela que tiver no céu, veja as nuvens, observe as nuvens, ande, encontre seus amigos, dance, cozinhe sua própria comida. E agora chegou aquele momento da Rádio Companhia em que a gente te leva para dentro da Companhia das Letras. Hoje eu fui perguntar pro pessoal daqui: qual livro você levaria numa viagem solitária e qual história de aventura mais te marcou? Se você quiser também me dizer aí essas 2 respostas nos comentários aqui do podcast, pode comentar que a gente vai estar dando uma olhada depois. Oi, meu nome é Júlio, eu sou analista de marketing em eventos aqui na Companhia das Letras, e o livro que eu levaria para uma viagem solitária é O Querido Ex, do Juan Julián, que fala um pouco sobre a temática de um relacionamento tóxico e como ele se livra disso. E o outro livro, que aí não daria para ser somente um, é Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que conta um pouco sobre a descoberta do HIV de uma pessoa jovem adulto. A história de aventura que mais me marcou, e eu acredito que marcou gerações, é Harry Potter e as Relíquias da Morte, que é o volume 7 da J.K. Rowling. É fantástica a história, é o desfecho, é aquilo que todo mundo estava precisando naquele momento, e depois de alguns anos saiu o filme, então foi fantástico. Meu nome é Joana Daphne Magalhães Santana e eu sou estagiária de marketing no núcleo de influenciadores aqui na companhia. E bom, o livro que eu levaria para uma ilha deserta, né, para uma viagem muito longa, seria O Senhor das Moscas, porque é um livro que fala um pouco sobre sobrevivência. Acho que é importante a gente saber essas coisas, mas também fala muito sobre o ser humano, assim. É um livro que confronta muitas ideias e muitas percepções que a gente tem da vida, faz a gente refletir muito e pensar até onde o ser humano é capaz de ir por determinadas coisas e como ele passa a se comportar em determinadas situações, lugares. E bom, livros de aventura que eu gosto muito, que eu amo, Nárnia. Acho que Nárnia é um livro de aventura que marcou muitas pessoas, mas principalmente pelo Príncipe Caspian, os filmes antigos. Ai, eu adorava, os príncipes, amo. E os que são meio distopia, com aventura divergente, jogos vorazes, gosto muito disso também. Mas no geral é isso, Alice no País das Maravilhas, acho que é um pouco aventura, um pouco fantasia, um pouco das duas coisas, mas no geral são esses. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, siga e avalie o podcast no seu tocador favorito e compartilhe com os amigos. A Rádio Companhia é um podcast da Companhia das Letras. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.